Fala pessoal, professor Andy falando. Mais uma aula da série de aulas números complexos, agora na forma trigonométrica. Se você tem dificuldade, assiste as outras aulas aí, que estão na playlist de números complexos, tá bom? É isso aí. Vamos lembrar que a gente viu que o número complexo na forma algébrica, ele é representado por A mais BI. O A é a parte real e o BI aqui é a parte imaginária. Na forma geométrica, ele fica um par ordenado A e B. Ó. A parte real vem primeiro, a parte imaginária vem depois, tá bom? E a representação aqui, ó, geométrica disso no plano complexo ou no plano de Argand-Gauss, fica aqui, ó, a união da parte real com a parte imaginária, onde eu vou localizar um número complexo, posso chamar também de ρ, tá bom? Representar pelo número complexo Z ou pela letra P aqui, tá bom? E a gente vai precisar aqui nesse momento calcular o módulo desse número complexo. A gente já viu na aula anterior também, você pode procurar aí, eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá bom? Para representar esse número na forma complexa e também calcular o seu argumento, né? O argumento de um número complexo. Eu vou começar por aí. Vamos lembrar que o módulo de um número complexo é calculado fazendo a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, ou seja, a parte real elevado ao quadrado somado com a parte imaginária ao quadrado, tá bom? E o argumento desse número complexo nada mais é do que o ângulo de inclinação que o módulo desse número complexo forma com o eixo real aqui, ó, com o eixo horizontal, tá? E aí eu preciso lembrar para isso que aqui forma um triângulo retângulo, né? Se é um triângulo retângulo, eu vou ter a hipotenusa e os outros dois catetos. Esse na vertical vai ser o cateto oposto e o que está na horizontal aqui é o cateto adjacente, tá? O que eu quero destacar é que o cateto oposto vai ter exatamente o valor do B. Então, o B, a parte imaginária, vai ser exatamente o tamanho do cateto oposto, enquanto o cateto adjacente vai ser exatamente o tamanho da parte real, aqui embaixo, tá bom? E vamos usar essa informação. Lembra de trigonometria que o seno de θ, no caso, o seno do ângulo aqui, né, vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto, como eu já falei, é a parte B, né, do triângulo, e a hipotenusa é o módulo do número complexo. O cosseno de θ, que é o cateto adjacente pela hipotenusa, o cateto adjacente vai ser representado pela letra A, né, dividido pelo módulo também do número complexo. E é essa informação que nós vamos usar aqui, ó. O que eu posso melhorar disso é o seguinte, ó. Imagina que esse número complexo aqui, o módulo do número complexo, está dividindo. Quando eu passo ele para o lado de lá multiplicando, eu posso escrever isso como B sendo igual ao módulo de Z vezes o seno de θ. Na verdade, é essa informação que eu vou usar aqui, tá bem? E eu posso repetir o processo aqui embaixo. Passando também o módulo para o lado de lá multiplicando, eu vou escrever que o A é igual ao módulo de Z vezes o cosseno de θ. Também é essa informação agora que nós vamos usar para tentar determinar o argumento do número complexo. Então vamos lá. Se o número complexo na forma algébrica é A mais BI, eu vou substituir o A pelo que a gente acabou de desenvolver lá, ó, pelo módulo do número complexo vezes o cosseno de θ. Também vou substituir o B aqui, ó, pelo módulo de Z vezes o seno de θ agora, tá? Lembra que ficou o seno de θ copiando a letra I, ok? Se você observar aqui, eu tenho o módulo de Z multiplicando o seno, módulo de Z multiplicando o cosseno, dois termos iguais, eu vou colocar ele em evidência. Ou seja, vai ficar o módulo de Z vezes o cosseno de θ mais seno de θ vezes I, vezes o número imaginário. Então, observa que o módulo fica aqui na frente multiplicando, o cosseno aqui na parte real e o seno na parte imaginária. E aqui eu tenho o número complexo na forma trigonométrica. Tá? Então, já sei que o θ é o argumento do ângulo, né? O ângulo, a inclinação do ângulo com relação ao eixo real. E aqui eu tenho o cosseno representando a parte real e o seno aqui substituindo aqui a parte imaginária do número complexo. Vamos a um exemplo para ver se fica mais fácil de entender. Calcule o argumento e escreva a forma trigonométrica do número complexo Z, que é igual a raiz de 3 mais I. Então, a primeira coisa a fazer é escrever esse número complexo na forma geométrica. Eu creio que fica mais fácil, tá? Ó, a parte real, a parte imaginária fica o 1 aqui.
Represento isso num plano de Argand de Gauss, aqui, ó. Então, observa que a raiz de 3 é aproximadamente ali 1,73, fica ali entre 1 e o 2, mais próximo do 2. Então, onde eu vou localizar o número z? A altura dele é o 1, que é a parte imaginária. Então, aqui eu localizo o número complexo z. Essa setinha, esse vetor aqui, representa o módulo do número complexo, né? Que a gente já viu como é que calcula. Primeiro eu vou atrás do argumento. O que é o argumento mesmo? É o ângulo de inclinação que o módulo forma com o eixo real aqui embaixo, tá bom? Não descartando que aqui fecha um triângulo retângulo, tá? Onde eu tenho aqui o B, o cateto oposto, e aqui embaixo o cateto adjacente no A. Então vamos lá aplicar aqui o teorema de Pitágoras para achar o módulo primeiro, né? O valor do módulo desse número complexo. Substituindo aqui o A para o A, que vale raiz quadrada de 3 ao quadrado, não pode esquecer, mais B, que é 1 ao quadrado. Já passei essa potência aqui ao quadrado como raiz. E aí vou substituir aqui, né? Lembrando, raiz quadrada... A raiz quadrada de 3 ao quadrado eu simplifico aqui, né? Por isso que fica só o 3. E 1 ao quadrado dá 1. Somando 3 mais 1 dá 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. O que isso quer dizer? Que o módulo do número complexo é 2. Tá bom? Nesse momento, eu já sei algumas informações aqui, ó. Eu sei que a hipotenusa vale 2. Sei que o cateto adjacente aqui, na verdade, vale, né, raiz quadrada de 3. Tá? Esse é o valor do cateto adjacente, que é o comprimento daqui desse segmento. E o cateto oposto, que vale 1. Né? Lembra que eu falei, o cateto oposto é exatamente a altura aqui, o valor ao correspondente do eixo imaginário. Tá? E eu vou usar essas informações aqui, ó, né? Cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa aqui. Tá? Lembrando que aqui forma um triângulo retângulo. Muito bem. Lembra que o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, ou seja, o valor do B dividido pelo módulo. Por isso que vai ficar o seno de θ sendo igual a meio. Bom, quando você descobre que o seno de θ vale meio, aí você vai se perguntar qual é o ângulo em que o seno vale meio. Aí não tem jeito, você tem que recorrer à trigonometria. Lembra lá, né? O seno de qual ângulo que vale exatamente meio? E esse ângulo é de 30 graus, certo? Então a gente já pode dizer quase que com certeza que o argumento do ângulo, né, que é o argumento que é o ângulo de inclinação do módulo com o eixo horizontal, é 30 graus, ou seja, π sobre 6. Tá? Lembra que π sobre 6 adiando, se eu fizer a regrinha de 3 lá para converter para graus, fica 30 graus. Tá? Então, se escrever lá que é 30 graus ou π sobre 6 adiando, dá na mesma. Mas para ter certeza disso, é interessante você calcular também o cosseno. Né? Lembra que o cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Né? O cateto adjacente aqui vale raiz quadrada de 3. E a hipotenusa eu acabei de calcular que vale 2. E aí, mais uma vez, você recorre à tabelinha lá dos trigonométricos, dos ângulos, né? Para ver qual é o seno, qual é o cosseno agora que o ângulo vale raiz de 3 sobre 2. E aí só confirma que o ângulo procurado realmente é o de 30 graus. Tá? Depois disso você segue, tá? Em outras palavras, eu posso dizer o seguinte, ó, que aquele número complexo A mais BI, ele agora pode ser representado pelo módulo de Z vezes o cosseno do seu argumento mais o seno do seu argumento vezes I. Como eu já descobri que o módulo vale 2 e que o argumento é π sobre 6, então substituo ficando 2 vezes o cosseno de π sobre 6 mais o seno de π sobre 6i. Então, esta daqui é a representação do número complexo Z na forma trigonométrica. Ok, brasileiros? Bem fácil aí pra gente, né? Com isso eu concluo o número complexo e o seu argumento que é π sobre 6 radiano ou 30 graus, tá bom? Creio que os alunos aí da rede pública estão mais familiarizados com o 30 graus. É isso aí. Até a próxima.